queridos amigos e irmãos, estamos dando início a mais um podcast bíblico, uma alegria estarmos aqui aprendendo da palavra que sempre tem algo novo para nós. Estamos num estudo de Eclesiastes e hoje é o capítulo 8. Os temas aqui, só para você já ir se preparando, é a obediência devida ao rei e o pecador não é logo castigado e o justo vê-se muitas vezes em adversidade. Eclesiastes sempre trazendo aqui aquela dose de realidade, né? Para a gente ter noção da vida real, mas sempre tendo essa noção também de que Salomão fala aqui sobre a vida debaixo do sol. E a gente precisa ter essa consciência da eternidade também ao estudarmos o livro de Eclesiastes. Tem que ter muita sabedoria para entender o tempo, o modo aqui, o objetivo com o qual Salomão escreveu da forma que escreveu. Então, bem-vindos a mais um estudo. Você que está com a gente aí, estudando um capítulo da Bíblia por dia. Parabéns, você está tomando a decisão acertada. E eu não estou aqui estudando sozinha, claro que não. Estou em excelente companhia e começo apresentando o irmão Luiz Fernando, que esteve com a gente no programa anterior e também está conosco no dia de hoje. Que maravilha! Seja bem-vindo mais uma vez. Olá, irmã Júlia, pastora Rose, mais um podcast para a gente conversar sobre a sabedoria de Salomão e a existência da natureza humana. Sim. E quando a gente conversava, o senhor é da igreja de Laranjeiras, né? Quando nós estávamos conversando sobre a programação, como seria o programa, e aí o senhor falou do livro, né, de Eclesiastes. O que o senhor vê assim de tão diferente, de tão único que Eclesiastes vem trazer? Na verdade, se nós aprofundarmos, Salomão, ele é um filósofo. Inclusive, ele era até botânico também. Então, ele é um estudioso. Se nós pensarmos e pararmos nas palavras-chave de Eclesiastes, sabedoria. Então, todo o livro de Eclesiastes, Salomão, ele exalta e enaltece a sabedoria. Porque se nós voltarmos para Provérbios, nós temos Jesus Cristo personificado em sabedoria. Então ele, se eu comparar com Daniel, foi isso que Deus deu para ele, sabedoria em todas as ciências. Então, Eclesiastes é fantástico, é um livro fabuloso, porque fala das perguntas existenciais do ser humano, que os filósofos faziam. Quem sou eu? Qual o sentido da vida? De onde eu vim? Para onde eu vou? Então, por isso que ele trata mesmo, ele é filosófico nesse sentido, de perguntar o porquê das coisas. E aqui a gente vê, se está na Bíblia Sagrada, inspirado pelo Espírito Santo. Tem muitas pessoas que vão cair nessas questões existencialistas aí fora. E aí tem um grande perigo, porque você vai entrar muitas vezes em um buraco. Mas quando você vem para a Bíblia, aqui não só vem a problemática, mas também a solução disso, né? Eu queria que o senhor falasse só um pouquinho assim para a gente entender, né? Quais são as qualificações do senhor? Porque eu sei que o senhor é muito estudioso, o senhor também é professor. Aí fala um pouquinho para a gente. Foi também dom de Deus, né? E eu sempre agradeço a Deus, toda a honra, toda a glória para Ele, né? Sou bacharel em Direito, né? Fiz também Teologia e Ciências Sociais, Sociologia. Maravilha! E professor, sim, tem 2 licenciaturas. Olha que maravilha! Pessoa cheia do conhecimento aqui para poder ensinar um pouquinho da palavra, esclarecer muitas coisas aqui de Eclesiastes. Quem também está conosco é a pastora Rose. Que alegria recebê-la, pastora. Primeira vez da senhora. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer poder participar, né, e aprender e falar sobre a palavra de Deus, que é o que eu amo fazer, né? Eu gosto muito de estudar a Bíblia e de também poder ensinar. Então, estou aqui, espero poder contribuir. Vai sim, tenho certeza disso, Amém. pastor. Inclusive, vou dar aqui um spoiler pro pessoal. Não vou revelar qual foi o próximo livro, O Vencedor. Se você acompanha a gente lá no Instagram, @canal.cjc, a gente já soltou algumas dicas por lá, tá? Mas aqui eu não vou revelar qual que é o próximo livro, não. Mas já te digo que a pastora Rose vai estar aqui falando sobre muita coisa desse livro. Só vou dar uma pequena dica. Novo Testamento. E sem dar spoiler, pastora, o que a senhora achou desse estudo que a gente fez? Achei maravilhoso. Você que está aí curioso para saber,
venha, procure, assista, porque tá maravilhoso, muito conhecimento. Amém, imperdível. Para você ter uma Imperdível. ideia, a pastora participou da visão teológica, aquele panorama que a gente faz do livro antes de entrar de fato no estudo capítulo a capítulo. E por ali já foi sensacional. Que dirá o estudo realmente deste livro que eu quase falei agora, estava na ponta da língua. Quase sai. Quase saiu. Mas, bom, vamos começar aqui voltando, né? Estamos em Eclesiastes, hoje é o capítulo 8. Já dei os temas aqui para vocês centrais que a gente vai encontrar neste capítulo. E antes de estudar em si, né? Estudar de fato, vamos convidar o Espírito Santo para ele agir aqui em nosso meio, nos ensinar com toda a liberdade, tá bom? Vou pedir para a pastora Rose trazer essa bênção para a gente, Amém. por favor. Senhor Deus e Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, eu oro pedindo a Deus toda a capacitação do alto, Pai, porque a palavra não é nossa, ela é tua. Então nos revela, Deus, e faz com que todos aqueles que estão agora nos assistindo possam compreender, ó Deus, possam aprender mais do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, porque precisamos dessa sabedoria que vem do alto, a sabedoria do Senhor, para que possamos ter uma vida de sucesso. Então, ó Deus, usa cada um de nós aqui nesse momento, para que, inspirados pelo Teu Espírito, possamos falar aquilo que está no Teu coração e que possa levar edificação à vida daqueles que ouvem. Amém, Jesus. Obrigada. Graças a Deus, muito obrigada, pastora Amém. Rose. E vamos começar esse estudo. Logo no versículo 1, deixa eu abrir aqui, Eclesiastes, capítulo 8, na linguagem de hoje é muito claro, a gente vai perceber o seguinte, olha só, versículo 1. Somente os sábios conseguem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna simpática, mesmo que seja feia. Olha como é que... Eu li isso e ri também. Eu também, quando eu li isso aqui, falei, uai, é só isso? Era muito direto, né? O atributo mais belo que você pode ter, se lhe falta de repente, né, o físico, mas não caia nessa também, tá, gente? Vamos crer aqui na beleza interior também, mas quando aqui fala sobre a sabedoria, como o Senhor trouxe no programa anterior, que é o temer a Deus, que é você andar na verdade. Quando você anda na verdade, quando você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você prova de uma alegria, e como diz a palavra, né? O coração que está alegre, deixar o rosto bonito. E a gente vê Aformoseia o isso, né? rosto. Pessoas, assim, experiências de igreja, a gente vê pessoas que vêm para Jesus e no processo da conversão dela, parece que ela passou por uma plástica, é um tratamento de beleza. Não só no espírito, né? Não só no espírito. Eu já vi isso várias vezes e é algo de impressionar como o poder do conhecimento da palavra, do temor do Senhor faz esse trabalho interno e externo na vida de alguém. Até porque eu creio que quando a gente estuda a palavra e quando nós conhecemos a nossa real identidade, não é que o mundo prega daquilo que é bom, daquilo que é belo, mas daquilo que a palavra diz que é bom e belo. Isso deixa a pessoa completamente mudada, né, com os valores que realmente importam. E firme na sua identidade, não é, irmão Luiz Fernando, né? Qualquer coisa que vai abalar essa pessoa. No caso de céu, a autoestima dessa pessoa é completamente diferente. Verdadeiramente é o que você fala. Eu costumo dizer que o cristão maduro, ele não se impressiona nem se empolga, nem com vaias, com as críticas, e nem com as vivas, com os elogios. Ele se coloca no seu devido lugar, né? Porque o apóstolo Paulo diz, não pensei de você mesmo além daquilo que tu é. Eu sou o Luiz Fernando, do jeito que Deus fez, ponto. Não vou para frente, não vou mais. Então eu tenho que me centrar dentro do centro da vontade de Deus. Exatamente, firme na sua identidade. E você não pense que uma vez firme na sua identidade, o diabo vai pensar assim, ele já entendeu tudo, então acabou para mim. Ele vai continuar investindo contra você, tá? Então pensa, o próprio Jesus ouviu dos céus, este é o meu filho amado em quem tenho alegria, em quem com prazo satisfaz, alegra a minha alma. E aí, na folha seguinte, o capítulo seguinte, a gente vê que o diabo vai perguntar se tu és filho de Deus. E Jesus não estava firme na sua identidade? Claro que estava. Então a gente vê que mesmo firme, o diabo continua investindo, continua tentando tirar você desse lugar. Porque uma vez que você saiu, grande problema. Não só físico, né? A gente falou sobre a beleza, sim. sobre você ter o rosto bonito, no sentido de belo, mas não é
não é só isso, é sua identidade como filho de Deus. Seguindo aqui, a gente vai falar sobre a obediência devida ao rei. É um tema central aqui, vai falar do versículo 2 ao versículo 6, diz assim: obedeça às ordens do rei, porque você, na presença de Deus, jurou ser fiel a ele. O rei pode fazer tudo o que quiser. Não tenha pressa em sair da presença dele. Não insista em fazer uma coisa errada. O rei age com autoridade e ninguém pode reclamar do que ele faz. Enquanto você obedecer às ordens dele, nenhum mal lhe acontecerá. A pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir. Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Mas o nosso grande problema, e aí o versículo 7 vai entrar já numa outra temática, mas falando sobre a obediência devida ao rei, a gente pode perceber que a Bíblia como um todo vai falar sobre respeitar as autoridades. Irmão Luiz Fernando, mesmo que a gente não concorde, a gente deve respeitar e orar pelas autoridades, né? Perfeitamente, até porque se nós formos para Romanos 13, ele está falando ali de autoridade, né? Aqui ele fala do rei, do monarca, mas se nós trouxermos para nosso dia a dia aqui, Brasil, nós estamos no Estado Democrático de Direito. Sim. E às vezes o governo que temos não é o que nós gostaríamos, mas mesmo assim, como cristãos, para darmos bons exemplos, como cidadão com dupla cidadania, cidadão dos céus, mas cidadão da terra, eu tenho que respeitar as regras, eu tenho que respeitar as normas. Eu tenho que orar, inclusive, sobretudo, por aquele governo que eu não gostaria que estivesse lá. Então, o cristão maduro, torna a repetir, pela graça e misericórdia do próprio Espírito Santo, ele entende essas coisas. Mesmo nas contrariedades, ele sabe o seu papel, que ele é sal e que ele é luz. E ele tem que fazer brilhar e mostrar o rosto de Jesus. Vale lembrar, o senhor até comentou isso no início do seu comentário, né? De que na época em questão era um rei. Hoje nós vivemos um outro estilo de governo. E importa também salientar que não é somente a cadeira máxima, porque as cadeiras inferiores, digamos assim, também exercem muito poder. Sim. E influenciam muito a nossa vida também, no nosso cotidiano. Claro que a cadeira maior, né, a presidência também, mas não podemos desconsiderar as demais. E ali vai haver uma diversidade. E muitas vezes aquilo que a gente não concorda pode estar prevalecendo em dado momento, mas é como o senhor falou, devemos respeitar e orar, independente, concordo ou não, mas eu preciso orar, principalmente para que se convertam, né? Que é o principal. Falando sobre autoridades, a gente vê no versículo 5 e 6, como já foi lido aqui, que vai ensinar sobre respeitarmos e sabermos como, quando, o modo de agir com autoridades. E aqui não digo só de forma política, mas o seu chefe também é uma autoridade, sim. Sua mãe, seu pai são autoridades, enfim, como e quando agir. A gente vê que não vale a pena você medir força com uma autoridade. Você precisa saber se posicionar e saber acatar também, né, pastora? Sim, sim. O próprio Salomão, quando ele ora a Deus pedindo sabedoria, podendo ter pedido tantas coisas, né? Mas quando ele pede sabedoria, é justamente para poder enfrentar as coisas do dia a dia, da vida aqui nessa terra. E a gente pode seguir esse exemplo, né? Pedir a Deus a sabedoria divina, porque a sabedoria humana se adquire numa sala de aula, né? Mas a sabedoria divina tem que ser inspirada pelo próprio Deus. Sim. E às vezes o cristão, ele tem essa dificuldade de se comportar, de saber como agir e obedecer às autoridades que estão sobre ele, seja, como você citou, dentro de casa, né? A Bíblia fala sobre honrar pai e mãe. E a Bíblia não fala honrar o pai e a mãe que são bonzinhos, que são crentes. Né? Que são crentes. Não, ela fala honrar pai e mãe. É a autoridade sobre os filhos. E muitos filhos, às vezes, cristãos, têm essa dificuldade. Não aceitam muito bem a autoridade sobre si, principalmente quando eles discordam daquilo que é colocado. Então, como cristãos, a gente precisa buscar em Deus essa mesma sabedoria de Salomão para nos saber nos comportar, a responder corretamente, na hora certa, às autoridades que estão sobre nós, sem errar, né? Sem pecar contra aqueles que estão ali, acreditando que Deus assim o colocou. Né? Sim.
Seguindo aqui nesse estudo, agora no versículo 7, vou ler o finalzinho do 6, porque aqui na linguagem de hoje está como um complemento, né? Ele diz, mas o nosso grande problema aí o versículo 7, é que não sabemos o que vai acontecer amanhã, e não há ninguém que nos possa contar. A gente vê que o homem não tem domínio algum sobre o dia de amanhã. Quantas vezes, né? Não é errado você se planejar, você se programar, mas primeiro, sempre colocando Deus à frente de tudo, apresentando ao Senhor esses planos, né? Incluindo Ele. E segundo, entendendo que às vezes a vontade de Deus é outra e que vai prevalecer a vontade dele, porque ele diz que os planos dele não podem se frustrar. Então, quais que podem se frustrar? Os meus. De fato. Os seus aí de casa. Então não fique triste às vezes se tudo deu errado ao seu ponto de vista. Às vezes faz parte, a gente precisa entender que não temos domínio sobre o dia de amanhã, se preocupe com o presente. No versículo 8, vamos ver aqui, vai dizer, ninguém pode dominar o vento, nem segurá-lo. Assim também, ninguém pode evitar a morte, nem deixá-la para outro dia. Ah, não, morte, hoje não. Outro dia. Nós temos de enfrentar essa batalha e não há jeito de escapar. Nós precisamos estar preparados. Salomão aqui nos evidencia isso. O homem não tem domínio sobre o dia de amanhã e muito menos sobre o dia da morte. Não tem como você adiar isso, né? Você deixar para depois. Enfim, o ponto é, precisamos estar preparados, né, irmão? Certamente. E Eclesiastes nos ensina muito isso, né? Eu gosto muito de Eclesiastes porque é pro dia a dia, entendeu, pastora Rose? É realidade. É realidade. A gente, né, ao sairmos daqui, nós iremos vivenciar situações que a gente acabou de conversar aqui nesse bate-papo. E o futuro não nos pertence. Exatamente. Nós não dominaremos tudo, isso é certo. Esse exemplo dele, eu não domino o vento. Não. Como não domino... Não dá para segurar. Sim, como não domino outras situações adversas. E como a pastora Rose falou, o cristão ele tem que entender isso, ele tem que pedir de Deus sabedoria para olhar as adversidades como oportunidades. Sim. Para que o propósito de Deus chegue a nós e a vontade boa, agradável e perfeita de Deus nos alcance. Às vezes o cristão não vê isto porque ele tem essa dificuldade. E aí, já conversei com a senhora, eu amo estudo. Estava assistindo aqui o pastor, né? Sem muito spoiler. Curso, falando, né, da destreza, da importância do estudo por isso. Porque a própria palavra diz, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer é sinônimo de estudar. Entendes o que lês? Entendes o que lês? Não basta só você ler, tem que não entender. Basta ler. E eu só vou realmente... Eu até conheço, né? Quando eu abro a Bíblia, tá lá as letras em escuro, né? Que nós falamos que é o Logos, eu conheci. Mas o entendimento só pela sabedoria de Deus, como a pastora Rose falou. Então, isso é muito importante. O cristão pedir sabedoria do alto para ver as vicissitudes da vida e tirar proveito daquilo. Exatamente. Nós vamos ver aqui em seguida sobre as injustiças. No versículo 9, eu vou ler com vocês. Aliás, eu vou ler o 11 para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Diz, por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? É porque os criminosos não são castigados logo. Vou ler aqui na versão revista e corrigida e vai dizer assim. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. A gente pode perceber que haverão injustiças, né? Por exemplo, o Senhor falou, a gente vai sair daqui e vai lidar com muitas situações. Infelizmente, por imprudência de terceiros, a pessoa saiu com o carro, né? O justo pegou o seu carro, saiu, está voltando para casa e por conta de um terceiro que, não sei, se está alcoolizado, está correndo ali no trânsito de forma imprudente e a vida do justo pode ser ceifada ali. Sim. Então, volta no ponto de estarmos sempre preparados e aqui vai falar também sobre injustiças, né? Tem a ótica espiritual disso. Já falamos aqui em outros programas sobre Davi, por exemplo. Não foi aplicada a justiça nele, o profeta não foi confrontá-lo assim que houve o adultério. Teve o adultério, teve o homicídio e assim por diante ele foi achando que estava tudo bem. Mas uma hora o juízo chegou. Lembre-se que com você não é muito diferente. A cada dia que se passa,
É a misericórdia se renovando sobre você e te dando oportunidade. Mas aí os espertos, entre aspas, vão falar: mas nada aconteceu, ninguém tá sabendo, eu vou conseguir esconder. Mas um dia o profeta Natã chegou até Davi e o confrontou. Então, cuidado, né? Que você se arrependa enquanto há tempo, porque tem uma hora, que não vai ter mais tempo para arrependimento e misericórdia. É o dia que a morte vai chegar e aí não tem como adiar. Ah, não, agora eu quero me arrepender. Infelizmente, agora não dá mais tempo. A gente já está finalizando esse capítulo. Tinha mais coisas para serem comentadas aqui, mas nosso tempo não está permitindo. Mas para a gente poder finalizar com chave de ouro, eu quero ler o comentário de Eclesiastes 8 que o missionário R.R. Soares deixou para nós. E ele diz: o pregador incentiva a obediência às autoridades como forma de submissão ao Senhor. Na terra, o homem está sujeito ao querer dos que governam. E, além disso, não tem domínio sobre a própria vida, seu futuro, tampouco sabe o dia da morte. Se obedecer às leis, o homem ficará isento de castigos. Se for sábio, conhecerá o tempo e a maneira certa de agir. O apóstolo Pedro também ensinou quão importante é nos sujeitarmos às autoridades. Por isso, fortalece o nosso testemunho de seguidores do Príncipe da Paz, aquele que tudo vê e zela pelos que andam em obediência. Entretanto, nossa submissão às autoridades vai até o ponto em que elas nos forçam a pecar. Neste caso, devemos proceder como os apóstolos, quando disseram que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. E assim, finalizamos Eclesiastes 8. Passou muito rápido. Sempre assim, muito né, meus rápido, amigos? Né? Sempre. Pastora Rose, muito obrigada por tudo que a senhora acrescentou no programa de hoje. Amém. Obrigada a você. Espero que a gente possa ter ajudado, né, aos que assistem agora e que possa eles também continuar nesse estudo, buscando essa sabedoria divina que não se encontra, como eu disse, né, numa sala de aula, mas realmente sentado estudando a palavra de Deus, buscando a inspiração do O alto. professor Jesus. Com né? Jesus, não o melhor para ensinar. Não é um professor que você encontra aí na escola, na faculdade, não. É o professor Jesus. Isso aí. E ó, fica ligadinho, assim que a gente terminar Eclesiastes, são 12 capítulos. O primeiro capítulo que estreia o próximo livro, Pastora Rose vai estar novamente com a gente. E irmão Luiz Fernando, mais uma vez, muito obrigado. O senhor acrescentou demais aqui, que Deus te abençoe. Amém, né? E agradeço pela oportunidade, né, por estar presente aqui, Pastora Rose, e aprendendo, e tudo para a honra e glória de Deus. Amém, glória a Deus. E você de casa também, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Como a pastora falou, continue aprendendo, continue descobrindo novos tesouros que Deus quer revelar para você. Mas, como sempre falamos, precisamos buscar, fazer a nossa parte. Então estude Eclesiastes capítulo 9 e volte para o próximo podcast bíblico, tá bom? Fica aqui o meu abraço e que Deus te abençoe. Até lá! Você curtiu esse estudo? Deus falou ao seu coração? Então eu vou te fazer aqui 3 pedidos. O primeiro é para que você curta esse vídeo. É um sinal que você gostou e quer receber mais conteúdos como esse. Também vou pedir para você estar comentando, interagindo, participando com a gente aqui nos comentários, tá bom? E o terceiro pedido é para que você nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, também vai ser bênção para outras pessoas. Então, compartilhe, nos ajude a espalhar essa mensagem. E agora, 2 convites. O primeiro, para você conhecer mais sobre o nosso canal aqui do YouTube. Tem uma playlist só com os podcasts bíblicos, com o livro de Provérbios e os futuros livros que a gente vai estudar juntos aqui. E o segundo convite é para que você venha conhecer nosso perfil lá do Instagram, @canal.cjc. Conteúdos exclusivos, novidades e muito mais, você só confere por lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Fica aqui o meu abraço e Deus te abençoe.